para o Extra comprar um novo roteador. Aí fui procurar uma webcam lá, não tem, né? Então, eu vou pedir essa caridade para você, meu querido aluno. Que Então, página já tá gravando? obrigada, Anjo. Página 118. Bom, nós falamos de vários problemas relacionados aí à cidade, né? Problemas estruturais, né? Onde envolve educação, onde envolve saneamento básico, saúde, acessibilidade também. Então, a gente tem um texto aí na página 118 que fala dessa palavra acessibilidade. A acessibilidade, ele vem da palavra acesso. O que é eu ter acesso? Ter acesso é eu conseguir, né, entrar nos lugares, por um exemplo, conseguir pegar um livro na biblioteca é ter um acesso, ir à escola é ter um acesso, tá? E o acesso, ele é para todos? Infelizmente não. Em que sentido a gente está falando, né, desse acesso, né? Então, ó, a acessibilidade é a possibilidade das pessoas usufruírem os benefícios da vida em sociedade, né, de forma irrestrita. Quando eu falo irrestrita, sem restrições nenhuma, tá? Isso é pautado aí numa lei, na Lei 10.098 do ano de 2000, em que toda pessoa com deficiência, seja visual, auditiva ou locomoção, tá? Aprendam uma coisa: quando vocês forem se referir a uma pessoa que ela é cega, surda, muda ou paraplégica, tetraplégica, a gente não fala, é aquele problema de perna, é aquele problema de visão. Não. A gente fala deficiente auditivo, tá? Deficiente visual. Ele possui uma deficiência de locomoção, tá? Então, é a forma mais correta. Assim como nós, quando falamos de nós, descendentes dos negros, né? Aquele neguinho, aquele pretinho, aquela preta ou aquela gorda. Não, não é assim, gente. Vocês precisam começar a aprender a se dirigir em relação a esses termos. Então, quando a gente fala de uma pessoa de cor, aquele afrodescendente é o mais correto, para que você não cometa nenhum erro, não ofenda uma pessoa, tá? Aquela pessoa, você vai falar de uma pessoa que é mais gordinha, você pode citar aquela moça que ela está acima do peso, tá? Porque, ou aquela pessoa que sofre de obesidade, porque dói muito a gente se referir às pessoas como, aquele cego, aquele mudinho lá, sabe aquele mudinho que mora lá na esquina? Isso dói para as pessoas. Então a gente precisa aprender a se apropriar desse termo, tá? E até porque hoje tudo vira processo, né? Então, vocês já precisam começar a aprender esses termos para que no futuro vocês não cometam nenhum tipo de erro, né, desse parâmetro, tá? Então, todas as pessoas deficientes, seja qual for a deficiência delas, são respaldadas pela Lei 10.098 de 2000, em que essa lei, ela diz que essas pessoas, sejam elas brancas, negras, amarelas, verdes, da forma que for, tá? Qualquer deficiente tem que ter acessibilidade. Bom, isso é uma situação que é muito discutida e muito difundida, tá? Por muitas pessoas. Imaginem você precisa. Gente, dá licença, só um minuto. Vai chorar lá fora. Anda. Vai lá fora. Anda. Desculpa, gente. O gato, ele de manhã, não sei por que, todo dia ele fica com esse barulho.
Então, assim, gente, isso é uma situação que ela é muito discutida. Imaginem vocês, cadeirantes, dependem de cadeiras de rodas, precisa entrar numa padaria e a padaria não tem a famosa rampa de acesso. Como é que você vai comprar o seu pão? Aquelas padarias que elas não têm acesso na lateral e tem só aquela entradinha com uma catraca que você tem que passar na catraca para pegar aquele bendito cartãozinho, que é onde a menina vai registrar o seu produto. Como é que um cadeirante vai entrar num local desse? Como é que um deficiente visual ele vai pegar um ônibus, né? Ele vai tomar uma condução se eu não tenho lá no chão os parâmetros, né? Aquelas guias elevadas com bolinhas, né? Aquela faixa amarela ou vermelha com aquelas bolinhas, para quando o deficiente visual bater ali a sua bengala, ele sentir que ele está no local certo. Entenderam, gente? Então, assim, a acessibilidade no Brasil, principalmente no Brasil, não é para todos. Então, coloquem-se no lugar dessas pessoas. Se fosse um de vocês, como é que a pessoa ia se virar, né? Porque o espaço urbano, ele é diversificado, né? A gente vê várias paisagens e muitas delas apresentam diversas barreiras que impede o direito de ir e vir dessas pessoas. Essas pessoas, elas não conseguem acesso a determinados locais. Por quê? Porque as estruturas são mais planejadas, né? E aí a mobilidade da pessoa já é reduzida. Como é que ela vai acessar isso? Então, segundo o IBGE, 45 milhões de brasileiros, ou seja, quase 30% da população tem algum tipo de deficiência, tá? E isso, né, torna a vida dessas pessoas inviáveis, tá? Não é necessário ser uma deficiência do porte a qual eu estou falando a vocês. Eu vou dar um exemplo prático e que eu vivo na minha vida pessoal todos os dias. Minha mãe tem um problema na qual desgastou os ossos da bacia dela. Então, ela anda muito lentamente, com o apoio de uma bengala, e tem dificuldade de subir numa calçada, dificuldade de subir um ônibus, então ela não anda de ônibus normalmente, tá? E aí, muitas das vezes, a gente resolve ir comprar alguma coisa e ela resolve ir junto, nós vamos sempre de Uber ou de táxi, e de repente ela precisa ir a uma determinada loja. Só que chega nessa loja, a loja ela não tem uma rampa de acesso, né, que é aquela rampa assim, de cimento puro, com um corrimão. Ela não tem, né? E aí tem um degrau enorme. Então é uma dificuldade muito grande. Eu tenho que apoiá-la pelos braços e ela tentar levantar a perna e colocar no degrau e eu puxá-la para ela subir com o segundo pé para conseguir entrar na loja. Então, assim, a maioria dos comércios e a maioria dos locais públicos em São Paulo, né, e no Brasil no geral, eles têm esse grande problema. Então, falta de calçadas adequadas, de sinalização, tá? Dos semáforos, por um exemplo, uma pessoa surda e muda, né, um deficiente auditivo, ele não vai conseguir ouvir o carro. Ele precisa daquela sinalização. E há muitos locais que a sinalização é precária, tá? E o Brasil, ele possui uma legislação específica para a aplicação da acessibilidade. Mas, infelizmente, na maioria das cidades não há fiscalização, tá?
Então, essas pessoas sofrem com esse problema. E o IBGE acaba, assim, indicando que mesmo as cidades mais estruturadas oferecem menos de 6% de áreas e que a acessibilidade não garante que a estrutura seja tão adequada quanto deveriam ser, tá? Eu trabalhei num colégio, na verdade é o colégio que eu estudei a minha vida toda, eu fui aluna desse colégio, e depois eu fui professora também no mesmo colégio em que eu estudei, e a gente tinha um problema muito sério, é um colégio muito grande, com mais de 25 salas de aula, tinha um problema muito grande, o colégio 2 andares, né? E nós tínhamos aluno cadeirante, né, na escola, tínhamos alunos com outros tipos de deficiência que usavam determinados tipos de muleta, e aí quem carregava os meninos para a sala de aula eram os amigos, né, porque não havia uma acessibilidade, né, o Estado havia falhado nessa área da educação em ter uma acessibilidade para essa pessoa, ela poder ter acesso à escola, que é o mínimo que o governo pode fazer, é dar acesso à escola, à educação, à alimentação a vocês, né? E aí, no ano de 2013, eu fiquei até o meio do ano nesse colégio, depois eu saí desse colégio e eu voltei mais tarde nesse colégio, porque ele também é o colégio a qual eu voto. E eu fiquei muito feliz, porque a diretora do colégio implantou um projeto, levou esse projeto diretamente à diretoria de ensino, que é responsável pelas escolas, em que foi encaminhou esse projeto para uma outra área, e eles conseguiram verba para fazer um elevador dentro do colégio. Então, hoje, qualquer, né, pessoa que tenha algum tipo de deficiência, ela pode, né, frequentar o colégio normalmente, sem os colegas terem que pegar ela no colo e carregar ela para a sala de aula, tá? Em 2010, a cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, ela foi reconhecida pela ONU, né, pela Organização das Nações Unidas. Lembre-se que a palavra ONU é Organização das Nações Unidas, com uma das 100 cidades que são exemplos no mundo por garantirem o direito dos cidadãos de ir e vir. Ou seja, né, lá tem acessibilidade a todos. Página 118, Ana Kathleen. Mesmo sendo referência, Uberlândia ainda não pode ser considerada uma cidade 100% acessível, né? Porque ainda tem algumas calçadas, né, que impedem, né, esse projeto de padronização, não tem um projeto de padronização. Então, o que eu quero é que vocês tirem, né, desse assunto é a importância das pessoas poder ir e vir, a liberdade de ir e vir a qualquer lugar, seja qual a deficiência essa pessoa tenha, através da acessibilidade. Dúvidas até aí, pessoal? Coloca aí no chat para mim, por favor. O que, Alguém tem dúvida? 7º ano, acorda, por favor. Escrevendo no chat se tem dúvida, sim ou não. Professor, eu tenho duas questões. A primeira é, não tenho dúvidas. E Uhum. se você fosse mandar um livro só sobre isso, eu acho que o nome poderia ser Ajudar o Próximo. Sim, com certeza. Porque também tem aquela questão assim, não adianta só os governantes fazerem a parte deles, né? A gente também tem que fazer a parte. Então, não custa nada pôr um exemplo quando você está na rua. Às vezes eu vou na feira, que é um bairro abaixo do meu, né? E acontece de eu estar voltando da feira e eu tenho que pegar um ladeirão, ver uma senhorinha, vai, com um carrinho de feira super pesado.
Então, eu combino com a pessoa assim, ó, eu vou subir com o seu carrinho, deixar seu carrinho ali na ponta até a senhora subir. Então, a gente também tem que fazer a nossa parte. Ajudar o próximo é muito importante, tá? Deveríamos todos termos a consciência de ajudar o próximo. Eu tenho um exemplo disso, de ajudar o próximo, numa sala aí do colégio, que é o caso do Leonardo Scavanzi, né? Que ele tá lá no 8º ano. O Léo tem uma deficiência, né? E a deficiência dele é a síndrome de Down, né? Isso é um problema relacionado aos cromossomos da pessoa. E muitas vezes, quando eu vou aplicar alguma atividade para o Léo, ele não aceita que eu aplique a atividade para ele. Para isso, eu tenho os assistentes, que são nada mais o quê? Que alguns alunos que conseguiram se aproximar do Leonardo e que se disponibilizam a ajudar o colega, tá? Isso é uma ajuda ao próximo. E vocês têm um exemplo na sala de vocês, que é a Kilsen, né? A qual jamais a gente pode excluí-la das atividades da escola, e muito menos do dia a dia em sala de aula, tá? Então, isso também é ajudar ao próximo. Então, a gente precisa começar a se preocupar em ajudar as pessoas, em dar a acessibilidade a essas pessoas, tá? Bom, página 120, muito bem colocada a sua frase, garoto. Página 120, a gente vai falar um pouquinho das carências de áreas verdes, né, nas cidades, né? Então, os grandes centros urbanos, eles têm, principalmente centros urbanos brasileiros, eles têm aí inúmeras carências, né, que merecem aí uma atenção, porque essas carências, elas afetam a qualidade de vida da população, né? E uma dessas carências, gente, são as áreas verdes, né? Então, parques, praças, avenidas e ruas arborizadas, elas são cada vez mais raras nas cidades, né? Tem cidades que você entra em 4, 5, 6, 10 ruas e você vê uma, duas árvores, né? A natureza, ela tem aí, gente, uma parcela muito importante, né, de ajudar nós, seres humanos, né, porque a qualidade do ar, ela fica 100 vezes melhor quando eu estou numa área verde, né, porque a gente vive numa cidade muito poluída, uma cidade onde os veículos, né, não são tão adaptados, e essa poluição faz com que o ar fique carregado, acarretando aí vários problemas de saúde. Então, a carência, né, de áreas verdes é parte de um problema que está vinculado à especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária, gente? Especulação imobiliária, né, especular, vamos lá, a palavra especular é quando eu quero saber algo, eu fico investigando ali, né? Procurando uma informação, estou especulando. Fulano está especulando a vida do outro, ou seja, está procurando saber alguma coisa da vida do outro, né? Então, a especulação imobiliária é nada mais, nada menos que a procura de áreas para construções de prédios, né? Podemos dizer que nós já vivemos em uma boa parte de São Paulo, já vive numa cidade selva de pedras, literalmente, uma selva de pedras, né? Porque poucas áreas verdes e a gente tem muito, muito mesmo aí áreas não arborizadas, tá? Então, essa especulação imobiliária acaba afetando, né, o crescimento e desordenando a falta de, né, tá aliada à desordenação da falta de fiscalização para impedir a destruição dessas áreas. Não é para a idade de vocês, mas
eu andei assistindo, vou dar só um spoiler aí para vocês, mais ou menos. Eu pouco assisto televisão, porque eu gosto mais de estar ligada a assuntos sobre animais, floresta. Então, como no momento eu estou sem TV a cabo, eu acabo assistindo muito pouco a televisão. Quando eu ligo lá o Netflix para ver algum documentário ou alguma série que eu gosto. Mas já tem umas 2 semanas, mais ou menos, que eu venho assistindo aí, peguei pela metade, né? Já andando a série. Aquela série que passa na Globo chamada Aruanas. Essa série, ela mostra muito sobre especulação imobiliária, tá? Então, lá é mais ligado ao garimpo do Nordeste, né? Então, eles estão desmatando algumas áreas para fazer garimpo, porque abaixo dessas áreas há muito ouro, né? Que é o famoso, lá no Nordeste, o famoso Eldorado. E isso acontece aqui na cidade com a gente, tá? Não é só no Nordeste. Então, São Paulo cada vez mais vai ganhando aí prédios e mais prédios e mais prédios, sabe, gente? E as áreas verdes, elas vão ficando para trás. Então, a cidade, a própria cidade opta por não atuar em favor das áreas verdes, né? E isso acaba diminuindo aí qualidade de vida, diminui bastante mesmo. Você tem temperaturas elevadas, porque você tem aí o famoso efeito estufa acontecendo, tá? Justamente por conta que você não tem uma troca de temperatura no ambiente. A temperatura ela fica elevada por conta de construções, por conta do asfalto. O asfalto ele retém mais calor e ele demora muito para dissipar esse calor. Pode notar, num dia de sol muito, mas muito quente, façam essa experiência. Eu convido vocês, a quem nunca fez, a fazer essa experiência. Num dia de sol muito, 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 muito quente, quando der aquela pancada de chuva e a chuva depois parar, duas coisas que vocês devem notar. Primeira, quando a chuva bate no solo, começa a subir o vapor, tá? Segundo, coloquem o pé no chão. Vocês vão notar que o chão ainda está quente. Porque o asfalto segura muito calor, gente. Oi? Eu lembro, eu já fiz isso. É porque antes da chuva. Calma aí. Antes de tudo isso, não foi esses dias. Antes da chuva acontecer, eu fui lá na casa do meu amigo e falei assim: olha, ele até mandou um kkk agora pra mim. Ele falou assim: vamos sair pra rua. Não, eu fui na casa dele. Aí ele falou assim: eu já vou, só deixa eu terminar de almoçar. Na hora que eu falei: eu já vou, só deixa eu terminar de almoçar, começou a chover, caiu um pé d'água. Mas o pé d'água foi de 15 segundos, já parou rapidinho. Eu joguei um pouquinho e voltei. Aí chamei vários outros amigos, dava pra ver o vapor subindo. E aqui na rua parece que nós pode ser qualquer coisa, porque nós analisa tudo. Tudo diferente que tiver na rua, nós analisa. Nós andamos descalço, então nós percebemos se o chão tá quente, tá frio, tá molhado, tá seco e etc. E nós conseguimos perceber tudo. Não sei como, mas nós conseguimos. Então, mas faz parte, porque vocês têm um olhar observador, tá? Não é nós analisa, nós analisamos, tá? Então, assim, isso é exatamente por quê? Porque o asfalto, ele segura, retém o calor, tá? Ah, e aí, sem as áreas verdes, né, não há dispersão dos poluentes, porque as árvores elas utilizam gás carbônico para realizar a fotossíntese. E além de tudo isso, tá, gente? Elas reduzem a poluição sonora, porque aonde não tem muita árvore, né, você tem aquele caos do barulho, tá? Porque as árvores elas formam uma barreira e dificultam aí a propagação do som. Por isso que quando uma pessoa ela está perdida numa floresta, ela pode gritar socorro. É muito difícil ouvir o socorro da pessoa na floresta, porque a árvore ela dificulta a propagação do som, tá? A gente tem um gráfico aí na página 120 que mostra, ó, Belo Horizonte tem 82% de áreas verdes, tá? Porto Alegre também 82%, Curitiba 75%,
Fortaleza, lá no Ceará, 74%. São Paulo, ainda tem 74%, né, dessas áreas verdes. Recife, 58%. Salvador, 39%. Brasília, 36%. E Manaus, no Amazonas, gente. Hello, acorda, mundo. Ia ter mais. Pensei que Manaus ia ter pelo menos mais que São Paulo. 23%, porque a Amazônia está sendo desmatada, gente. Tá? Hello, pessoas têm que acordar para isso, tá? Então, as áreas verdes, elas proporcionam aumento de absorção de água pelo solo, e isso auxilia no controle das enchentes, tá? Contribui para o aumento da biodiversidade, porque onde eu não tenho árvores, eu não tenho animais, eu não tenho espécies, eu não tenho flora, eu não tenho fauna, tá? E isso é muito importante, tá? Embeleza a cidade, porque uma cidade com verde fica muito mais bonita e serve de alternativa a espaços de lazer para realização de eventos culturais, de eventos educativos, para prática de esportes e recreação, tá? Então, não é só assim, eu preciso ter árvores, porque eu preciso ter. Não, elas têm a função delas, tá? São poucas as cidades brasileiras que apresentam o nível adequado de área verde, segundo a ONU, tá? Que é de 12 metros quadrados por habitante. Em alguns casos, esse nível é atingido só em determinadas áreas, e no caso da cidade de São Paulo, alguns bairros mais nobres possuem os índices ideais, ou os bairros maiores, enquanto a periferia não atinge o mínimo, gente, do que precisa se ter de área verde aí no mundo, tá? Então, isso é um problema muito sério, tá? Então, ter áreas verdes no espaço urbano requer cuidado e planejamento. Então, não é somente lá plantar uma árvore, porque a árvore fica doente, gente. E se não há um cuidado, se a árvore, se o local que eu vou plantar essas árvores, se ele não for bem planejado, se essa árvore não tiver cuidado, acaba acontecendo aí o que acontece em muitos locais em São Paulo. Árvores caindo em rede elétrica, arrebentando calçadas de ruas, tá? E isso acaba destruindo espécies nativas. Exemplos de destruição de espécies nativas, vamos lá. Na minha casa, o quintal da minha casa, apenas o fundo do quintal da minha casa é cimentado. A lateral do corredor, que é um quintal muito grande, a lateral do corredor e a parte todinha da frente da casa é de terra. Aí eu tenho uma horta num cantinho, tenho uns pés de bananeira, tá? Tem um espaço verde, tem um pezinho de acerola. E eu tenho um coqueiro, que foi plantado pelo meu avô, quando o meu avô morava aqui. Eu não havia nem nascido, minha mãe era criança, então esse coqueiro, ele tem, na verdade, é o que a prefeitura de Guarulhos chama de palmeira real. Essa palmeira, ela tem aí mais de 50 anos. Junto com um pé de ameixa, que eu tenho aqui, aquelas ameixas amarelinhas, elas servem de alimento para as maritacas e papagaios, porque o pé de ameixa dá as ameixas, que serve também para os morcegos, e o coqueiro, né, a palmeira real, dá uns coquinhos amarelinhos que as maritacas, elas adoram chupar aquele coquinho, tá? O meu vizinho, da minha casa ao lado, ele também tinha a mesma palmeira que eu. Com medo dessa palmeira cair, o meu vizinho conseguiu uma liminar e conseguiu cortar essa palmeira. O que aconteceu, gente? Houve um impacto na população dessas maritacas. A princípio, eles tinham, né, que na verdade eles tinham duas palmeiras dessa no quintal. A princípio, eles tinham
3 campos de alimentação. Então, qual era a rotina, né? Ainda é rotina, mas está bem desbalanceado. Qual era a rotina dessas maritacas no o dia a dia delas? Às 6 da manhã, elas saem lá das matas de Guarulhos, tá? Exatamente de onde elas vêm. Eu acredito, eu não sei dizer, mas eu acredito que seja ali do Cabo Sul. Elas vêm voando, né? Vêm todas em bando voando, pousam. Primeiro pousavam, na verdade. Algumas ainda pousam, né? Primeiro no coqueiro e comiam os coquinhos, depois algumas iam para as ameixas. E o vizinho de trás também tem pé de ameixa que fica aqui em cima, os galhos em cima aqui da minha casa. E depois elas iam revezando entre os coqueiros e os pés de ameixa. Todo mundo comia sem problema nenhum. Hoje em dia, por falta dessas 2 palmeiras reais do meu vizinho, a gente tem uma superpopulação em cima dessas árvores. E a comida não está sendo suficiente para todos. Então, elas têm que buscar outros lugares. Aqui era o ponto fixo de alimentação no período da manhã e final de tarde. Hoje em dia eu consigo vê-las mais no período da manhã. Elas já passaram hoje aqui a maioria delas. E elas acabaram se dispersando para outros locais. Isso por quê? Por conta do corte de 2 palmeiras. Agora vocês imaginam o corte de várias árvores na cidade, o que é que não vai causar, tá? Então a gente tem aí algumas matérias da Isto É na página 121, para a gente finalizar, que fala aqui, ó, na última semana o debate sobre a poda indiscriminada de árvores ganhou destaque em São Paulo. O que pensa sobre esse assunto? Então, ó, é aquela velha história. A árvore acaba sendo sempre a vítima de qualquer intervenção urbana. Se há algum problema de segurança, como alegado pela prefeitura, por que não solucionar colocando uma iluminação nova abaixo das copas das plantas? Existe uma mania nacional de colocar a árvore na cidade como um obstáculo, ou somente como um enfeite na cidade. E hoje sabemos que elas são, na verdade, prestadoras de serviços ambientais, tá? Aí ele pergunta: como está a questão da arborização em São Paulo? Hoje na cidade temos áreas que têm diferenças de até 14 graus por causa da arborização. Vocês têm noção, gente, 14 graus de diferença. Por quê? Porque a gente tem aí, né, as áreas acimentadas e asfaltadas que formam as famosas ilhas de calor. E isso prejudica muito as espécies nativas e prejudica também, gente, a população, tá? E aí, ó, ele até fala, ó, que eu acabei de falar aqui, ó, há uma grande invasão de espécies que prejudicam o nosso meio ambiente. Isso levou à extinção em massa Ô, de vários professora, animais. Oi. o projeto que eu tô vendo esse cara aqui falando sobre. Eita, tô vendo esse texto, ele utilizou o que para melhorar isso? Só foi esse Guilherme, cortou, não entendi, desculpa. Guilherme. Gente, enquanto o Guilherme volta, eu vou olhando aqui a chamada, tá? Para poder liberar vocês. Guilherme, acho que caiu. a minha internet parou. Tá, termina, Guilherme, de falar então, por favor. Tá vendo o texto, aí o cara tá falando que vai criando um projeto para São Paulo, e esse projeto que ele tá criando, ele tá colocando várias coisas. ISTOE. ISTOE é um dos projetos, são. Então,
Existem vários projetos, Guilherme, para São Paulo. Só que assim, o problema dessa ISTOE, na verdade, é assim, ó, Isto é o nome de uma revista, tá? Existe uma revista chamada Isto É. Essa revista, ela fez a entrevista com com essa pessoa. Então, assim, existem vários projetos. O problema é que nem sempre o governo aprova esses projetos, entendeu? Esse é o grande problema, tá? Então, eu quero que hoje vocês saiam dessa aula, tá? Com essas duas concepções, né? A importância de preservar a área verde, tá? E a importância de vocês ajudarem ao próximo. Tudo bem? Gente, então eu encerro a aula de hoje. Pensem em tudo que eu falei, principalmente lá em ajuda ao próximo. Oi, Guilherme. Fez lição de casa de hoje, não de ontem. Não, hoje eu não vou subir mais na plataforma. Vou esperar vocês entregarem aquela, depois eu subo outra lição, tá bom? Eba. Vão exercitando tudo isso que eu falei para vocês em relação à cidadania e ajuda ao próximo, porque em agosto, se Deus quiser, quando a gente voltar, eu gostaria que vocês fossem mais recíprocos um com os outros e pensassem mais no próximo, tá bom? E principalmente no dia a dia de vocês. Então, ó, encerrando a aula, bom feriado para vocês e nada de atividade atrasada, ok? Então, até semana que vem. Guilherme, obrigado pela gravação, tá bom? Beijo a Tchau, todos. Pro. Tchau. Tchau.